O IPCS, índice que calcula a inflação ao consumidor semanal no Brasil, teve alta em pelo menos 4 capitais estaduais nos últimos 12 meses. A gente volta a falar com o Alan Gani, que já está aqui no estúdio aqui da Jovem Pan. Alan, quais foram essas capitais? Bom dia, Paula. Então, teve aumento em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, capitais aí bastante importantes. E o que puxou essa alta foi principalmente o aumento do preço da gasolina. A gasolina que vinha em queda, agora reverteu essa queda, passou a ter novo aumento aí por questões tributárias, aumento de preço de passagens aéreas, o que explica pela sazonalidade, né? Férias aí de julho, e aumento de alguns alimentos, como tomate e a batata. Por fim, aumento de plano de saúde. Então isso pega aí em cheio para o consumidor, né? Com toda certeza. Nossos comentaristas também participam desse assunto agora. Diogo Schelp não. Luiz Felipe Dávila primeiro. Dávila, falei agora mesmo, aproveitando para fazer uma correção, inclusive, uma palavra que eu utilizei. O populismo do presidente Lula, a gente viu que em algumas regiões aqui do Brasil cresceu, aumentou bastante, principalmente na região nordeste do país. Mas, em contrapartida, a gente vê o índice aí subir, como a gente viu agora da inflação, puxado pelo aumento no preço da gasolina, combustível, muita coisa aumentando aqui no país, né? É isso mesmo, Paulo. Como você falou, o que a política populista faz? Primeiro, tenta dar crédito para as pessoas, para dar crédito para as pessoas se endividarem ainda mais. Então faz primeiro o programa do Desenrola, que é para ajudar a negociar a dívida. Depois começa a inventa crédito aí para linha branca, para carro popular. É um absurdo total. Enquanto o que o governo deveria estar fazendo é fazer a economia voltar a crescer, melhorar o ambiente de negócio, restaurar a confiança para dar renda e emprego às pessoas. E o reflexo desta inflação ainda mostra o problema que nós temos, principalmente nos serviços em alguns alimentos. Ou seja, o governo tem que parar de financiar o consumo e deixar com que os empresários voltem a investir para gerar renda e emprego. O melhor programa social que existe chama-se emprego. Beraldo, Alan Gani falou que 4 capitais aqui tiveram esse aumento na inflação, 4 das principais capitais daqui do Brasil. O que o governo precisa fazer para essa inflação diminuir? Olha, o governo precisa encarar o problema de uma forma objetiva. Esse é o ponto. Enquanto o governo fica tentando aumentar impostos para aumentar a arrecadação sem apresentar à sociedade um plano de investimento, quer dizer, vamos dizer que agora o governo conseguiu ter dinheiro para investir. Vai investir no quê? Qual é o projeto desse governo para o Brasil? Ninguém sabe. E aí você tem um outro problema. Nós temos um bolo hoje no Brasil que precisa crescer. Não adianta você simplesmente ficar aumentando tributação em cima daqueles que estão resistindo, sobrevivendo ao Brasil. É preciso que a atividade econômica se fortaleça, é preciso que o governo diminua o seu tamanho, diminua o custo da sua burocracia, para que a gente aumente o dinamismo da economia brasileira, e a gente não vê isso acontecer. Ao contrário, o governo embarca em pauta junto ao Congresso Nacional para piorar o ambiente de negócios no Brasil. E aí você tem um problema grave por parte do governo que fica tentando colocar a culpa no Banco Central. Então, enquanto o governo está desarrumado, enquanto o Brasil fica desarrumado em razão da gestão que tem hoje, o Banco Central fica tendo que lidar com essas pressões inflacionárias. Mas ele não é o culpado disso, ele simplesmente reage às políticas econômicas defendidas, praticadas, estabelecidas pelo governo atual. Então, é simplesmente uma guerra de narrativa. Mas a vida da população brasileira continua muito difícil.